Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e o tema hoje: não tenha medo de seguir os seus processos de padronização dentro da sua empresa. Lá em 2019, quando eu resolvi tomar algumas atitudes dentro da minha empresa, vamos dizer assim, reorganizar os processos, como é que eram feitos dentro da minha empresa, tanto em geral, né, em relação a mim, como eu atender aos meus clientes, tanto na parte de inquilinos, como na parte de proprietários, como funcionários. Então, tudo isso foi fazendo com que tudo aquilo que aconteceu no passado fez com que eu refletisse e começasse a modificar todos os procedimentos que eu fazia antes. Claro, se eu acertei ou errei, mas são coisas que me fizeram refletir e melhorar e ver o que é que eu ia ser mudado dentro da minha empresa a partir de 2019. Porque tudo na vida, eu aprendi assim, que tudo tem um amadurecimento. Eu já vinha há algum tempo atrás achando que a minha empresa precisava passar por esses processos, mas eu não sabia por onde começar realmente, né? E depois dessa parte toda de alavancada, né, que nós temos aí muitos meios de comunicações na mídias, né? E eu fui buscando, pesquisando, né? E buscando orientação mesmo, né? Inclusive, eu tenho uma funcionária que hoje ela trabalha comigo, né? Essa pessoa já tinha uma amizade comigo e a gente foi trocando algumas ideias, e tudo isso precisou desse amadurecimento, né? Para estar preparada para essa mudança toda que está acontecendo desde 2019. Claro que eu comecei a colocar em prática em 2019, né? E você sabe que quando tudo aquilo que você vai fazer precisa ter um amadurecimento, né? É como diz assim o ditado, né? A fruta tem que estar pronta para cair e saborear aquela fruta, né? Então eu já vim há algum tempo, bem antes de 2019, sabendo que eu precisava fazer alguma mudança, passar por alguma transformação dentro da minha empresa, né? Já que eu via que se tu estás no mercado há vários tempo, tu precisa alavancar isso e ver aquilo que precisa melhorar, né? Então, eu vi isso e fui me acostumando, assim, me preparando psicologicamente para essas mudanças, para essas transformações, porque também eu vi a necessidade disso dentro da minha empresa. Eu estou dizendo isso, explicando isso para você, amigo corretor, amiga corretora de imóveis, porque você talvez esteja nesse estágio. Ou então, se você já vai iniciar, já começa, né? Já começa fazendo o correto, vamos dizer assim, né? Então, você não vai precisar passar por esses processos todos que eu passei, né? Então, eu acredito muito que tudo precisa ter um tempo, né, para amadurecer e tudo tem um tempo para te colocar em prática e amadurecer para que a mente, né, porque nós temos um poder muito grande dentro de nós, que é a nossa mente, né? Aquilo que a gente semeia no nosso dia a dia, tu vai escolher de algum modo, né? Agora, não cabe a mim dizer, né, o que é que você tem que fazer. Você é dono da sua mente, você é dono, você tem o livre-arbítrio de agir, pensar, né, e
e ter palavras, né? Porque eu acredito muito, eu tenho uma crença muito forte dentro de mim que os nossos pensamentos, palavras e ações é que vai fazer a diferença no nosso destino realmente, né? Quando eu falo nesta crença, é porque isso está muito nítido em mim, né? É porque eu desenvolvo lá uma doutrina, uma filosofia de vida que já há alguns anos. Então, na medida que eu fui lendo isso, isso foi me mexendo com algo dentro de mim, que talvez é a essência, né? É claro que eu vou dizer para vocês o seguinte, que vocês não é preciso ser igual a mim, né? Porque cada um de nós temos o livre-arbítrio, né? Então, eu acredito fielmente que nós podemos mudar o nosso destino através dos nossos pensamentos, palavras e ações, né? Cabe a vocês querer seguir isso ou não, né? Mas isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito dentro de uma crença verdadeira, porque eu coloquei em prática isso, né? Hoje eu tenho assim pessoas, né, que me conhecem e ele já sabe. Tem pessoa, eu tenho clientes até ou pessoas que já me conhecem há muito tempo e que eles às vezes eles me ligam só para eu dizer Lúcia, bom dia, tudo bom? E eu sempre digo tá tudo ótimo, né? De hora em hora tudo melhora na nossa vida, né? Então, isso aí são os pensamentos, as palavras, né? Que a gente, na força, naquilo que a gente se expressa, ela se concretiza, né? E o que você quer para você? O que você quer para a sua empresa, né? Então, o que você está acreditando, né? Você está acreditando que a sua empresa, que você está iniciando como corretor de imóveis, vamos dizer assim, você hoje está começando como corretor de imóveis ou corretora de imóveis, mas você está com um pé na frente e outro atrás. Eu vou ou não vou? Eu sigo ou não sigo? Né? Então, que crença é essa que você tem dentro de você? Você tem que acreditar em você, né? Você precisa, antes de qualquer pessoa que acredite, para acreditar em você, você primeiro tem que acreditar em você, para depois aquilo refletir em sua volta e as coisas começarem a vir tudo ao seu encontro, né? Então, por isso que eu falei que pensamentos, palavras e ações, hoje eu pratico isso fielmente, né? Mas se você não quiser seguir, tudo bem, é o livre-arbítrio de cada um de nós, né? Então, hoje, a dica é isso aí, né? Que você quer modificar em sua volta, dentro de você e em sua volta, mude primeiro dentro de você, acreditando em você, né? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu quero ser corretor de imóveis. Eu sempre incentivo os meus amigos ou conhecidos. Lúcia, eu estou fazendo curso de corretor. Ótimo, venha, tira aí. Só que tem que colocar na prática, minha orientação é colocar na prática para ver se você vai persistir nisso. Porque também é preciso persistir. Não é porque você vai ficar 6 meses não vendendo ou não tendo locação aí de imóveis, né? Já que é mais voltada para a locação de imóveis esses vídeos hoje, né? Então, você não pode desistir. Eu persisti. Eu não sabia nada. Eu fui na coragem, assim, e na confiança em mim mesmo, né? E onde as coisas começaram a fluir naturalmente, vindo ao encontro naturalmente. Eu tive uma pergunta esses dias que uma pessoa fez a seguinte pergunta: Lúcia, como é que você fazia lá no começo, né, quando você iniciou, para as pessoas acreditarem em você, colocar o imóvel em você, com você para administrar na sua carteira de locação?
aquilo que eu estou dizendo hoje, né? Aquilo que eu disse anteriormente. Você primeiro tem que confiar em você, para as coisas à sua volta, você começar a ser tipo um imã. Porque tudo, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso pensamento, as nossas ações vão nos envolver, né? A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo, em primeiro lugar. De você dizer, eu posso, eu faço, eu consigo, e persistir diariamente. Persistir diariamente. Há uma técnica maravilhosa que eu pratiquei lá bem atrás, era um caderno. Eu fazia as minhas metas e nisso era meta para a empresa, na parte profissional, meta para a família, meta espiritual, né? Meta de marido e mulher, né? De casal. Então, hoje eu sou casada há 39 anos, né? 39 anos. Estou com a mesma pessoa, meu marido, vamos dizer assim, o mesmo namorado, né? Há 43 anos, né? Há 43 anos. Ah, mas aí os jovens dizem, mas é careta, porque... Não, a gente se respeita, é respeito mútuo um ao outro, né? Então, nós não podemos botar os pés pelas mãos, porque senão nós vamos colher aquilo que a gente está colocando os pés pelas mãos, né? Então, eu fazia muito isso e faço, tem muitas situações, claro que hoje, né, eu tenho sonhos, eu tenho os metas ainda para cumprir bastante, né? Por isso que eu estou aqui. Isso aqui foi aquilo lá no passado que eu disse que eu ia ter uma forma. Eu imaginava, sabe? Eu imaginava que isso um dia ia acontecer. E eu estou aqui, sabe? Talvez teve que vir a ideia que tinha que ser por aula, né? Olha só, né? A pandemia aconteceu para a gente poder estar aqui, né? Passando isso por vídeo, porque por aulas em vídeos também, né? Para poder trocar essa minha experiência do meu dia a dia. Então, na medida, voltando lá à pergunta que ele tinha me feito, o próprio rosto, né? A nossa face, o nosso rosto, ele reflete o nosso interior. Então, se o teu interior tá maravilhoso, vai refletir maravilhosamente na nossa face, né? Então, tudo reflete a nossa pele, tudo reflete no nosso organismo, tudo reflete no nosso ser. Eu acredito que nós somos a próprio universo em miniatura. O nosso corpo é um universo em miniatura, né? Que Deus nos proporciona vir para esse mundo material aqui, a gente tem uma missão, né? Uma missão aqui. Então, eu tô aqui, aí o meu interior está refletindo, vai refletir lá fora, vai refletir no meu rosto. Então, as pessoas acreditam nisso, né? Às vezes eu tenho um cliente que diz assim, não, eu vim porque o fulano falou muito bem de você, né? Então, somos nós, tudo parte de dentro de nós. Nós não podemos procurar lá fora. Chegou um cliente que é filho da terra aqui, né, da nossa região, mas ele mora em outro estado já há algum tempo. Ele saiu daqui, era jovem, muito jovem. Hoje ele já está aposentado, né? Então, a mãe dele também saiu daqui cedo, mas depois ela voltou algum tempo atrás e ela comprou um imóvel comigo, né? Essa senhora. E então ela comprou, ela morou em Tubarão, mas ela ficou dodói. Ela foi embora de novo, porque os filhos dela sempre, uma mora em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro. Então, aí, há um mês, uns 40 dias mais ou menos, claro que eu não sei quando é que esse vídeo vai aparecer, né? Mas assim, não importa.
aí a data, mas só para vocês entenderem, ele passou uma mensagem, ele pegou o meu contato lá e passou uma mensagem para mim dizendo que ele tinha um imóvel em Tubarão, né? Que ele gostaria de colocar alugado comigo, né? E se fosse possível de eu ir lá fazer uma avaliação para ele, né? Bom, aí conversamos, claro, vem aquilo, Aí ele contou, minha mãe comprou um apartamento para ti contigo há alguns anos atrás, aí a minha tia era fulana, mas já faleceu. E eu disse, lembro mesmo da tua mãe, como é que ela tá? Tá assim, ela teve que vir morar com a minha irmã em São Paulo, e daí eu moro no Rio, Lúcia, eu já tô aposentado, mas eu também tenho outras coisas, outros serviços que eu presto aqui no Rio de Janeiro. Então eu disse, que bom, não, que bom que vocês lembraram de mim. Não, eu também falei com meus primos aí. E a minha mãe sempre dizia, quando tudo que vocês precisarem, vocês vão procurar a Lúcia, né? Sobre esse imóvel. Porque esse imóvel ficou quase 12 anos fechado. Já fazem 12 anos que ela está fora de Tubarão. E aí esse imóvel ficou fechado, eles lá pagando condomínio, pagando IPTU, taxa de energia, né? E também aí nesse meio tempo aí que eles estavam lá, mas eles fizeram também uma reforma nesse apartamento. É um apartamento muito bom, muito espaçoso, sabe? Uma localização, ele não fica no centro, mas ele fica num bairro assim bem coladinho do centro, então não tem assim muita diferença não. Ele é uma suíte, mais 2 dormitórios, sala, sacada, cozinha, área de serviço. O apartamento tem 2 vagas de garagem, muito bom, muito espaçoso, maravilhoso, né? Então ele disse, Lúcia, então tem como você... Aí eu passei para ele, olha, o fulano, né? Não vou citar aqui o nome dele, mas o senhor tem como me passar aí as documentações? Lúcia, agora eu sou curador da minha mãe, então é eu que vou assinar todas as documentações. Então tá. Então, mas tem como você mandar uma cópia, mandar os documentos? Porque os meus padrões são assim, Lúcia, mas foi você que entendeu, você conhece a minha mãe. Eu percebi na conversa assim, que ele estava um pouco resistente em passar a documentação a princípio, né? Então, e pelo tom da conversa dele, este imóvel ele realmente iria colocar comigo, né? Então, assim foi. Aí como eu tinha quase a certeza que ele iria colocar comigo, por causa de, né, que a mãe indicou bastante, aí eu fui. Aí combinei lá com a síndica, peguei a chave, fui lá, eu e uma funcionária minha que está já em estágio dentro para ser corretora de imóveis também, me acompanhou, né? E fomos lá fazer essa avaliação nesse imóvel para ele de locação. Aí fomos lá, pegamos a chave, vimos o imóvel, vimos que estava precisando de alguns retoques, tudo massa corrida, o apartamento, em termos de espaço físico, maravilhoso. E ele tinha citado que ia ficar também algumas mobílias, mas as mobílias são mais assim, vamos dizer, mais simples, né? Então, e assim fizemos, aí eu voltei, ele me chamou, porque eu disse para ele que ele, na medida que eu pegasse a chave, fosse lá, visse o imóvel, eu iria manter ele informado de toda essa situação. Assim fomos, entregamos a chave novamente e voltei para o escritório. E uma das conversas que eu tive com ele após isso, aí eu perguntei para ele quando é que ele viria, ele disse que em breve estaria aqui na nossa cidade, que ele viria para resolver a parte das documentações. Bom, se ele falou isso, eu estou pensando que ele vai deixar comigo realmente, né? E daí eu também conversei com ele para perguntar, para eu poder avaliar o imóvel realmente, eu também teria que ver o valor de IPTU, ele tinha que me passar o número da inscrição. Aí ele me passou só aquele número. Eu já, como macaca velha, assim, de experiência, eu já ele senti que ele ainda estava resistente em termos de documentação, ele passou só aquela cópiazinha lá da inscrição, ficou meio ilegível, eu não consegui ver.
e também o valor do condomínio, porque dependendo do imóvel que você vai trabalhar para alocação de imóvel, como é que você vai avaliar isso? Você vai avaliar mediante também esses outros dados que vai somatizar ali para a gente poder fazer uma avaliação. Porque se o IPTU do imóvel é mais alto e o condomínio, e juntando, somando o condomínio com mais taxa de lixo que existe, né? Aí o que é que acontece? Se IPTU, taxa de lixo, e IPTU é alto, o valor é alto, automaticamente o valor de avaliação para alocação não pode também ser muito alto, né? Porque também nós temos outros tipos de imóveis que estão saindo no centro da cidade que também vai ser competitivo o meio de se trabalhar, né? Para alugar lá esse imóvel dele. Então eu aleguei isso para ele. Aí então ele me passou novamente, né? O IPTU eu não consegui. Através do condomínio eu consegui já fazer uma avaliação aproximadamente. E quando eu liguei para ele dizendo que do IPTU também eu não consegui, ele disse que já estava pegando um voo para vir para a nossa região, que aqui ele conversaria comigo. E assim foi feito, mas eu já cheguei a dizer para ele um valor aproximadamente desse valor de aluguel. 2 dias depois, a gente conversou novamente pelo WhatsApp, ele já estava aqui em Tubarão. Lúcia, tal hora que você pode vir aqui? Aí eu achei estranho. Eu disse, mas por que eu vou aí? O imóvel, eu já estive aí fazendo uma avaliação. Ah, mas é que eu quero lhe mostrar outros detalhes aqui. Então tá ok. E assim eu fui com essa mesma funcionária lá nesse apartamento. Indo lá, aí ele me mostrou alguns detalhes que faltava. Ele perguntou, era porque lá na lavanderia tem um móvel que foi tirado um móvel por causa de cupim e ficou só as pedras. Ele perguntou o que é que eu achava. Ele falou, é tipo uma consultoria, né? Ele foi questionando para mim. Eu disse, não, aqui não tem necessidade de na lavanderia você colocar armário, né? Aí na cozinha já tinha um balcão de pia, já um armário, meio assim que Casa Bahia, né? Não sob medida, mas assim, um imóvel na cozinha, e na sala ficava uma mesa grande com 6 cadeiras, tudo bem, algumas cortinas que estavam lavadas e dobradas dentro do armário, e a pintura em si, porque como houve uma reforma, tinha algumas partes lá que teria que ser retocado. E também na suíte iria ficar quase toda mobiliada, que é um armário, cama, né? Fora o colchão. Então, assim ele foi me questionando. Tudo bem. Aí depois, finalmente, ele disse, Lúcia, agora, lá dentro desse apartamento, né? E agora, como é que nós vamos fazer? Aí eu disse, não, tu me passa novamente esse valor do IPTU, que eu vou fazer essa avaliação para ti por causa do valor. Eu preciso saber desse valor do IPTU, e taxa de lixo ele não sabia também. Aí, só que aí ele disse, como é que funciona no seu escritório? Aí eu disse, é assim, né? Fui questionando, ele me questionou a parte das taxas, no contrato de administração, as taxas administrativas, né? O que eu iria cobrar. Então ele me questionou, e só que nesse andamento da conversa, ele disse assim, Lúcia, eu quero que tu saiba também que teve aqui outro corretor. Aí ele já viu que eu disse, bom, eu estava pensando que este imóvel você iria colocar conosco para alocação direto. Ele disse, não, mas me indicaram também outro corretor, e ela já esteve aqui, então, para fazer uma avaliação. Aí eu disse, mas você vai colocar comigo ou com eles? Ah, tem como você colocar em conjunto, várias imobiliárias trabalhar? Eu disse, não, várias não. E locação de imóveis em Tubarão, eu estou fazendo só com exclusividade, né?
Inclusive eu já fui dizendo para ele, se você lá, quando você me ligou a primeira vez, se você tivesse me dito que este imóvel, este imóvel que você vai colocar para locação, além de mim, outras imobiliárias iria trabalhar a locação de imóveis, aí eu nem teria vindo aqui. Eu fui um pouco assim, meio que eu senti que ele sentiu, vamos dizer assim, eu não senti isso, mas eu fui muito espontânea quando eu expressei isso para ele, entendeu? Porque assim como eu estava sendo muito espontânea desde o dia que ele me ligou, passou o WhatsApp, inclusive ele ligou diversas vezes pelo telefone normal da imobiliária atrás de mim, né? Então, eu estava achando que ia vir fielmente, né? Você que está me ouvindo, você pode me questionar assim, Lúcia, mas por que tu estás contando tão detalhadamente? Porque é preciso, porque tem dois fatores chaves aqui que eu quero chamar a atenção de você, amigo corretor, amiga corretora de imóveis. Porque as pessoas precisam valorizar o teu trabalho de um certo tempo, né? E a tua pessoa em si, o teu caráter em si, né? Isso é um fator importante. Eu percebi quando eu disse, não, se você tivesse comentado comigo que você iria colocar conta imobiliária, aí eu tive a impressão que parece que eu fui ríspida com ele. E ele acatou isso como Mas eu, ao mesmo tempo, eu perguntei para mim na hora, para mim mesmo, mas não fui ríspida. Mas é que aquilo nos ouvidos dele não caiu bem, entendeu? Porque ele estava pensando em trabalhar com duas imobiliárias. Aí ele disse, não, eu não vou trabalhar com muitas, é só você e outra. Eu disse, não, mas sinto muito, amigo. Então, você pode encaminhar tudo para essa outra pessoa. Eu não costumo mais trabalhar com isso. Aí a moça que estava comigo, a minha colaboradora, ela disse assim, ô seu fulano, o senhor pode até não entender esse lado da Lúcia. Ela chamou a atenção. Ela que, né, ela tá ligada, né? Olha, eu disse para ele, olha, nós temos uns padrões, eu tive que padronizar, fazer algumas padronizações dentro da minha empresa para nem as minhas colaboradoras perder tempo. Ele me questionou as minhas taxas de honorários e ele achou que as minhas taxas de honorários também já estava alta, né? E que disse que no Rio de Janeiro era menos da metade disso. Aí eu disse, bom, nós aqui no Sul você não vai encontrar, varia de tanto a tanto, né? Pode haver uma negociação até quando um cliente vem para você e coloca assim, eu tenho 4, 5 imóveis, 10 imóveis. Claro que você vai entrar num pacote, né? Quando o cliente tem mais de 3 imóveis, eu sempre analiso a parte percentual, tá? A parte percentual, porque é um chamarisco para nós, né? Isso daí. Por quê? Quando ele tem 3, se ele tem mais, vamos dizer que o cliente tem 10 imóveis e ele está trazendo 3 hoje para mim. Mas se ele, agora ele está trazendo 3 que desocupou. Aí daqui a pouco vai desocupar os outros, ele vai trazer mais. Então ele fez essa promessa para ti verbalmente. Eu nem coloco no papel isso, tá? Mas verbalmente, olha, Lúcia, eu tenho esses 3 imóveis desocupados, vou deixar aqui contigo direto. A hora que na medida de desocupando os outros também vão entrar. Então dá pra gente analisar isso, né? Então, acima de 3 imóveis em si, você analisa essa parte de percentual. Agora, aí ele já tinha me questionado isso e meio que eu fiquei cabreira com isso, né? Bom, aí eu disse pra ele, olha, existe a tabela do Conselho Regional, né? Do Cresce, alguns chamam Cresce, outros chamam Cresci, do Conselho Regional, dos corretores de imóveis. E pode ser até que de estado para estado tenha diferença.
mas eu desconheço, foi a minha resposta para ele, né? E daí depois ele jogou essa situação também, dizendo que a outra imobiliária também tinha ido lá avaliar. Daí eu já recuei, eu disse, não, então, se é para você, coloque... Eu fui bem clara com ele, e muito clara mesmo. Eu fui clara com ele, por que eu não vou ser clara com ele? E sem medo também, né? E sem medo de perder o negócio, né? Então eu disse, você pode colocar com essa outra pessoa então, tá? Eu só não queria, se eu soubesse disso, eu não teria vindo aqui por 2 vezes, né? Vim com a síndica avaliar o imóvel para você, como você tinha solicitado. Agora eu vim aqui com você. Se você fosse claro desde o início comigo, eu teria já esclarecido isso com você, eu disse para ele. Eu fui muito clara com ele. Daí ele meio que perdeu o rebolado, né? O cliente, claro, o proprietário pede o rebolado nessa hora, gente. Não é que é maldade minha. Não, não é maldade. É porque você precisa ser justa e correta. Você precisa encarar a sua profissão com seriedade. Ser verdadeira, né? Então, e deixei embora, tudo bem? Não, Lúcia, o que eu te devo? Eu disse, não, nada, não deve nada. Tchau, sucesso para você, que você tenha um bom retorno, né? Que você faça uma boa viagem de ida também para sua casa. Adeus e bênção, né? E assim eu fiz, né? Assim eu fiz. E esqueci, gente. Eu esqueci, saí de lá e esqueci, né? Claro que a gente, é aquilo que eu sempre disse, eu já disse em outro vídeo, a gente sempre dá uma esquentadinha, assim, o sangue meio que ferve um pouquinho, né? Mas é aquilo que eu disse lá no início, eu sou uma pessoa que medito, eu sou uma pessoa que gosto de ser correta em primeiro lugar comigo mesma, não gosto de enrolar ninguém, sou sempre verdadeira. Então, e assim, cheguei lá no escritório, comentei lá com a minha gerente, daí, não, assim, esquece. Pronto, passou, é passado, página virada. Vamos pra frente. A minha falecida mãe já dizia sempre assim pra mim, sabe? Pra nós, quando nós éramos pequenos. Vamos pra frente que atrás vem gente, e é isso daí. Porque tu pode pensar que tu tá perdendo um cliente, um imóvel maravilhoso para alugar, mas tá vindo outros atrás de ti, com certeza, e muito melhor, né? E muito melhor. Então, de hora em hora, tudo melhora na minha vida. E assim, esqueci, fui trabalhar com outras coisas, né? Atendendo normal. Passaram-se 2 dias. O que aconteceu? Esta pessoa passou a mensagem pelo WhatsApp, bom dia, Lúcia, tudo bem? É o fulano. Nós decidimos colocar o imóvel com você, né? Eu fui verdadeira primeiro comigo mesma. Tudo aquilo que eu quero em minha volta, se eu estou girando uma energia positiva, aquilo vai vir. É um imã. É um imã, gente. Isso não... Ai, como é que eu vou dizer? Isso você atrai. Você é um imã, né? Os semelhantes se atraem, tá? Porque aí o que provavelmente ele conversou com a irmã, né? A irmã disse, não, eu conheço muito bem ela, porque ela já esteve aqui em Tubarão, na época com a mãe dela, ela morou um período com a mãe dela aqui também. Então provavelmente eles trocaram algumas ideias ali, e ele disse, qual o horário que eu posso ir, Lúcia, no escritório? Agendou o horário, eu disse, olha, vou vir encaminhar para setor de locação, aí mandei o contato da menina, que eu tenho lá gravado, né, setor locação, lá com o número, você entra lá com ela e vai falar com a fulana de tal. Aí ele quis para as 14 horas,
encaminhei toda a conversa que ele passou para mim, para ela, e assim foi. Assim ele veio, aí o que ele fez? Aí ele trouxe toda a documentação. Mas ainda faltou uma documentação que é da mãe dele. Como ele é curador, também eu preciso, mesmo assim, como o imóvel está no nome da mãe dele, né? Ele é somente curador dela, eu precisei que ele me enviasse os documentos da mãe, que ele trouxe só o dele. Então, faltou esse detalhe na conversação lá quando ele veio, porque ele não quis abrir muito, né, assim. Foi aquela resistência que eu senti dele lá no início, né? Então, ele ficou de mandar tudo via e-mail, né? Pra gente poder mandar o contrato de administração e a procuração. Daí sim, a minha colaboradora lá explicou tudo mastigadinho para ele. E precisou de eu estar junto? Não precisou mais nesse processo, né? Para você ver que o setor de locação está lá atendendo. E o que é isso? É a padronização, né? Que eu fiz dentro da minha empresa, né? E coloquei em prática e que isso está funcionando, né? É preciso o proprietário fazer todas as documentações? É preciso. Então, essa minha funcionária, ela disse para ele, antes a gente aceitava mais de uma imobiliária trabalhando no próprio imóvel do proprietário, mas hoje nós não aceitamos, porque há um mês atrás aproximadamente, o que ocorreu? Ocorreu que nós estávamos trabalhando, um cliente que veio colocar em um imóvel com a Lúcia que foi lá, a Lúcia fez uma consultoria para eles, para ver que tipos de imóveis que eles tinham que colocar lá, o que eles tinham que instalar de eletrodoméstico para facilitar a parte de locação, porque é muito imóvel concorrentes, né? Então a Lúcia dá essa consultoria. Então, o que ocorreu? O dono, a Lúcia disse que não teria problema, que ele podia colocar em outras imobiliárias. O que ocorreu? Ele colocou em várias imobiliárias e nós já tínhamos um cliente e nós passamos o cadastro para a cliente estava preenchendo esse cadastro e a gente passou a proposta para esse proprietário aceitou, ele e a esposa aceitaram, nós temos tudo lá por escrito, inclusive um áudio que a esposa dele passou, dizendo que os dois estavam juntos lá e que eles aceitavam essa proposta e que era para a gente tocar adiante a situação da locação. Só que chegou, isso foi de tarde, isso foi num dia à tarde, de véspera, no outro dia de manhã, o esposo, do casal lá, o esposo, o marido, ligou para nós passando uma mensagem. Primeiro passou um áudio e depois confirmou para a Lúcia dizendo que outra imobiliária já tinha alugado o imóvel, né? O que ocorreu? Vou contar para vocês. Prostituição, isso daí. Sabe o que isso ocorre no mercado? Quando existe muitos corretores que não estão sendo justos, não estão falando sério, não estão tendo profissionalismo sério. E sabe o que acontece quando existe muitos profissionais nas cidades, muitas imobiliárias, muitos corretores? Existe prostituição. E o próprio proprietário aceitou isso, acatou isso. Aí você me pergunta, e agora? O que tu fizeste, Lúcia? Mas isso aí é para outro vídeo, tá? Aí a minha colaboradora expressou tudo isso para esse cliente que tinha vindo do Rio de Janeiro lá. Então, hoje, até tal data, eu abri a mão para quando a pessoa vem trazer o imóvel de locação, para ele abrir para outras imobiliárias trabalhar o imóvel. Hoje não. Hoje, a locação tem que ser exclusividade, sim. Por quê?
lá quando essa pessoa entrou em contato comigo, eu já devia ter perguntado. Aí foi outro item que eu tive que alterar, porque assim, o corretor de imóveis, tudo aquilo que vai acontecendo no dia a dia, na prática, ele já tem que deixar anotadinho. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque foi um fato novo que está acontecendo no mercado e nós temos que adaptar dentro, eu tenho que adaptar dentro da minha empresa. Cada fato que acontece, já eu mudei essa padronização, né? Para que quando a pessoa me ligar ou ligar para uma das minhas colaboradoras, que mediante os fatos que vão acontecer no nosso dia a dia, a gente vai modificando aqui as padronizações. Então, a orientação para as minhas colaboradoras é o seguinte: quando o cliente, o proprietário do imóvel, entrar em contato para deixar o imóvel conosco, a pergunta para ele é o seguinte: o senhor vai deixar o seu imóvel conosco ou com outras imobiliárias, né? Ou com algum corretor ou outra corretora. Então a gente dá essa liberdade para o proprietário, né? A gente dá essa liberdade para ele de escolha. Então, mediante a resposta dele, né? Se ele disser: ah, não, eu vou colocar com outros corretores. Ah, mas a Lúcia não trabalha sem exclusividade com locação. Aí, numa dessa, ele pode dizer sim ou não. Porque se ele disser: ah, não, mas eu quero é que a Lúcia alugue, então vai deixar conosco, né? Ou se ele disser que ele quer insistir que ele também quer colocar em outros imobiliários, então tudo bem. A gente deixa o cliente à vontade com a sua liberdade. O cliente tem a liberdade, né? Então a gente solta essa situação. Se ele divulgar lá com outra imobiliária, se essa imobiliária não alugar o imóvel, pode ser que de repente ele até vai voltar, entendeu? Mas a gente solta essas situações assim, a gente solta sem medo, porque lá, quando esse cliente do Rio de Janeiro, que me disse que ele ia trabalhar com outras imobiliárias, eu disse: não, tudo bem, você fica bem à vontade, né? E seja cada vez mais feliz. O que ocorreu? Eu não sei o que aconteceu, né? Se ele conversou com a esposa ou conversou com a irmã dele, e ele, 2 dias depois, ele me procurou dizendo que esse imóvel vai ficar conosco para a gente administrar. Para vocês verem que o que nos garante é a padronização dentro da sua empresa, né? Para você o quê? Não perder tempo, não haver desgaste físico, mental, espiritual, né? Porque daí não adianta você ficar lá com aquele sentimento, ressentida com aquele cliente, que isso você não vai ganhar nada com isso. E isso vai muito pelo contrário, vai trazer doença para você, né? Nós não podemos acabar o nosso expediente do dia e ficar ressentida com aquela situação. O ressentimento vai trazer ressentimento. Isso você não vai atrair coisas boas mediante essas situações. Então, todas essas coisas que foram faladas aqui nesse vídeo é para dizer para vocês que mediante essas padronizações que houve dentro da minha empresa, não pode ser modificado? Pode. Vocês perceberam que aconteceu um fato, né? E que esse fato eu tive que acrescentar a mais nesse padrão quando o proprietário está trazendo este imóvel para nós, né? O que é o meu padrão dentro da imobiliária? Eu não trabalho mais sem
sem exclusividade na locação de imóvel. Tem que ter exclusividade para eu trabalhar com locação de imóvel. Para quê? Para não perder tempo. Ah, se o proprietário quer colocar conta, que deixe, solte esse cliente. Né? São situações assim, né? Que hoje eu administro, né? A minha carteira de locação, eu hoje administro, né, 80% da parte burocrática da minha carteira de locação nos 15 primeiros dias. Por quê? Porque eu também solto essas coisas. E não tenho ressentimento com isso. A gente, quanto mais solta esse tipo de sensações negativas, mais a nossa vida vai girar, né? E tenho menos de 10% de inadimplência também, né? Então, isso é o sonho do corretor de imóveis. Isso é um sonho. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, para você poder alcançar essas situações, né? Tem muito corretor de imóvel que reclama. Eu não quero trabalhar com locação de imóveis. Ah, graças a Deus que eu vendi a minha carteira de locação de imóveis. Ah, a locação de imóveis é encrenca. É encrenca porque não sabe administrar. É encrenca porque não padroniza os processos dentro da sua empresa. Ok? Eu agradeço. Eu espero que esse vídeo de hoje lhe ajude aí no seu dia a dia, né? E eu desejo para vocês muito sucesso. E continue me seguindo lá. Se você gostou desse assunto, envie aí a sua pergunta aí no link, né? Que eu vou responder para você. Muito obrigada, até a próxima.